Hoje, com os juros altos, os investimentos em renda fixa estão rendendo muito bem. Com a taxa Selic acima de 13%, você encontra títulos pagando 15% ao ano. Encontra também investimentos pagando 7% acima da inflação. Neste cenário, será que vale a pena mesmo investir em ações? Hoje a nossa bolsa de valores está em uma situação ruim. Mas por quê? O primeiro ponto desse vídeo é justamente entender a razão disso. Em junho de 2021, a nossa bolsa de valores atingiu a sua pontuação máxima. Depois disso, ela foi perdendo desempenho e está praticamente há 2 anos na mesma, sem grandes ganhos, andando de lado. Isso ocorreu por diversos fatores. Nós tivemos a pandemia, o aumento de gastos por parte do governo, o que aumentou a dívida pública e a desconfiança dos investidores. Tivemos também uma alta da inflação que ocorreu no mundo inteiro, forçando os governos a aumentarem a taxa de juros. A nossa taxa aqui saiu de 2% para mais de 13% ao ano. É uma diferença muito grande. E a perspectiva, o que o mercado espera, é que a taxa Selic continue alta pelo menos até o próximo ano. A taxa de juros alta, ela gera um efeito em cascata. Os investimentos em renda fixa normalmente são associados a ela. Então, quando ela sobe, esses investimentos passam a pagar mais, ficam mais atrativos. Hoje, o Tesouro Selic, que é o investimento mais simples, mais básico e seguro aqui do Brasil, está pagando aproximadamente 13,75% ao ano. E hoje também é possível encontrar nas corretoras CDBs pagando aproximadamente 15% ao ano. Então, esses juros mais altos em ativos com pouco risco fizeram os investidores venderem as suas ações e migrarem para a renda fixa. Bom, o fato é que tudo isso provocou a desvalorização das ações, impactando praticamente todas as empresas que negociam na nossa bolsa de valores. E recentemente tivemos problemas com alguns bancos nos Estados Unidos e na Europa, o que gerou mais desconfiança entre os investidores. Olhando todos esses fatos, esse cenário, é normal a pessoa se sentir insegura ao pensar em investir em ações. Quem tem ações quer vender, quem não tem não quer nem chegar perto, mas será que essa é uma decisão inteligente? Aliás, comenta aqui na descrição desse vídeo se você também fez isso, se vendeu suas ações e investiu todo o seu dinheiro na renda fixa, ou se passou a comprar mais ações, qual foi a sua reação? Agora eu vou trazer informações importantíssimas para que você possa tomar decisões melhores com o seu dinheiro e fazê-lo render muito mais. Só que antes eu gostaria de pedir para você curtir esse vídeo para dar aquela força para o nosso canal, para que o YouTube reconheça a relevância do nosso conteúdo e divulgue ele para um número maior de pessoas. Além disso, se você ainda não é inscrito aqui na Investe Direito, eu peço para você clicar no botão aqui embaixo, se inscrever, ativar o sininho, porque dessa forma, toda vez que nós fizermos um conteúdo novo, você vai receber uma notificação. Então vamos lá! Vou compartilhar com você algumas informações para você decidir se é o momento de ficar com seu dinheiro só na renda fixa ou se também vale a pena investir em ações agora. A primeira informação é que o CDI nos últimos 10 anos rendeu mais do que o Ibovespa. Se você comparar o CDI, que é uma taxa que mostra ali os juros da renda fixa, com o Ibovespa, que é o índice que mede o desempenho médio das ações negociadas na nossa bolsa de valores, vai ver que realmente o CDI superou o Ibovespa nesse período. E isso é anormal. Em países desenvolvidos acontece justamente o contrário. A bolsa de valores entrega um retorno maior do que a renda fixa. Olha só, investir em ações envolve mais risco. Quando você compra uma ação, começa aquele zigue-zague. O preço da ação sobe, o preço da ação cai. Então, no mundo dos investimentos, a regra é que quanto maior o risco, em tese, é maior o potencial de retorno. Mas nós estamos no Brasil e aqui
nada de normal acontece. Olha, até que ficou boa essa frase, hein? Mas é aqui que está o nosso dinheiro, ou grande parte dele. Então, como investidores, precisamos nos adaptar. E eu sei que você agora deve estar pensando: Ué, Michele, mas se eu ficar tranquilão, de boa, deixar o meu dinheiro lá na renda fixa, em um lugar seguro, ele ainda vai render mais do que se eu deixar ele aplicado em ações? não, não é isso. Existem alguns detalhes por trás daquela afirmação que você agora vai entender. O Ibovespa traz o desempenho médio das ações. E na média estão as melhores e as piores. Para deixar tudo mais claro para você, eu quero que você entenda que o Ibovespa é um índice que tem como base o desempenho de uma carteira imaginária, de uma carteira teórica de ações. Dentro dessa carteira estão várias ações negociadas na nossa bolsa de valores. Exemplo: 100 ações do Banco Itaú, 200 ações da Vale, 150 ações da Petrobras. Existem vários critérios para determinar quais ações vão compor o índice Bovespa e também o peso dessas ações dentro deste índice. Conseguiu entender que o Ibovespa diz respeito a um monte de ações e ele traz aí uma média. Só que quem tem conhecimento não investe de acordo com a média, não investe replicando esse índice. Não, quem tem conhecimento consegue identificar boas ações e ter um retorno muito superior ao Ibovespa, inclusive superior ao CDI. Vou trazer agora para você um exemplo. A ação da WEG, de janeiro de 2010 a dezembro de 2021, esta ação rendeu mais de 1.042%. E aqui nesse gráfico você viu apenas a valorização da ação. Um fato que poucos se atentam é que existem ações que pagam também excelentes dividendos. São empresas que pegam parte do seu lucro e repassam para os seus acionistas. Aqui na tela você vê o gráfico agora da BBAS3, ação do Banco do Brasil. Esse gráfico considera a valorização da ação mais os dividendos. Então, quem investiu neste ativo experimentou também uma rentabilidade de mais de 190%, superior, portanto, ao CDI. Agora, eu tenho certeza que ficou claro para você que o Ibovespa diz respeito à média, mas que as boas ações entregam uma rentabilidade muito superior a esse índice. E como você identifica boas ações? Não é seguindo dica dos seus amigos, não é copiando as ações que os educadores financeiros citam como exemplo. Só existe um jeito, uma forma, que é buscar conhecimento. Aqui na Investe Direito nós temos uma mentoria exclusiva para isso. Logo nós vamos abrir as vagas para a 8ª turma. Se você quiser saber mais sobre isso, continue acompanhando a Investe Direito nas nossas redes sociais. Outra informação valiosa para ajudar você a escolher entre renda fixa e renda variável é que, para cada objetivo, existe um melhor investimento. Então, você que quer investir, você sabe se o seu objetivo é de curto prazo, de médio prazo ou de longo prazo? Fala uma coisa para mim, você só investe porque sobrou dinheiro no final do mês? Se você age desta forma, está errado. Você tem que ter clareza sobre os seus objetivos, tem que ter um plano de investimento, uma estratégia, saber o que está fazendo. Eu sempre escuto aquela pergunta: Michele, qual deve ser o meu primeiro investimento? O primeiro investimento que toda pessoa deve fazer é construir a sua reserva de emergência. Para esse objetivo, existem melhores investimentos. A pessoa tem que aplicar o dinheiro em um ativo de renda fixa, com alta segurança, onde ela possa pedir o dinheiro a qualquer momento. Então, por exemplo, ela deve investir no Tesouro Selic. Se você não sabe o que é reserva de emergência, quer aprender um pouco mais, eu tenho um vídeo sobre ela. Eu vou deixar o link na descrição. Então, se o objetivo da pessoa é de curto prazo, quer resgatar o dinheiro antes de 2 anos, ela deve escolher um investimento em renda fixa. Agora, se o objetivo é de médio prazo, se ela quer deixar o dinheiro aplicado num período de 2 a 5 anos, o melhor a fazer
também é escolher um investimento em renda fixa. Eu quero investir um dinheiro para pagar a formatura do meu filho, que vai acontecer daqui 4 anos. Renda fixa. E para o longo prazo, ou seja, para os investimentos que você pretende resgatar depois de 5 anos ou sem uma data definida, aí sim você vai pensar em investir em ações. Então aqui eu vou partir do pressuposto que você já tem uma reserva de emergência e que está querendo investir para o longo prazo, para complementar a sua aposentadoria lá no futuro, ou mesmo para alcançar a sua liberdade financeira. Aí sim, nessa situação faz todo sentido você investir em ações. O retorno das boas ações no longo prazo supera e muito a renda fixa. Eu já mostrei para você o gráfico da ação da WEG, da ação do Banco do Brasil e poderia citar vários outros exemplos de ações que renderam muito mais do que o CDI nos últimos 10 anos. As ações dentro da sua carteira, elas têm o objetivo de trazer um alto retorno no longo prazo. Só que quando você investe em ações, você investe em empresas, investe em negócios. E essas empresas precisam de tempo para ter um retorno. Por isso que eu insisto na importância do longo prazo. Se você, por exemplo, abre uma empresa hoje, vai esperar o retorno do seu investimento daqui um dia, daqui um mês, daqui um ano? Não, isso é praticamente impossível. Normalmente, quando você procura uma franquia, você vê que o retorno desse investimento vai acontecer em 48 meses, em 5 anos ou mais. Mas quando você abre uma franquia, você precisa se dedicar a ela, colocar a sua força, o seu trabalho ali, e isso tem um preço, custa o seu tempo. Quando você investe em ações é diferente. Você compra uma boa ação e a partir daquele momento ela vai trazer mais dinheiro para o seu bolso, sem você precisar trabalhar nesse negócio. O maior erro que as pessoas cometem é achar que vão investir em ações e já vão ter um alto retorno imediatamente. A Bolsa de Valores não é a porta da esperança. Você não vai comprar uma ação, abrir uma porta e ganhar um prêmio alto imediatamente. Isso não existe. O seu retorno em ações vai depender basicamente de 3 pilares. Primeiro, conhecimento, buscar conhecimento, fazer um curso, fazer uma mentoria para que você consiga identificar boas ações para investir. Segundo, constância nos seus aportes. Você precisa investir todos os meses com constância, com regularidade, porque dessa forma, hoje você compra a ação a um determinado preço. No mês que vem, se essa ação caiu, você vai comprá-la a um preço menor. Isso, com o tempo, faz você conseguir um excelente preço médio nesta ação e experimentar uma alta valorização no futuro. E o terceiro pilar é o tempo. Quanto mais tempo você está na Bolsa de Valores, mais sorte você tem. A sorte vai te encontrar, porque você não é um investidor esporádico que ora está na bolsa, ora não está. Você está ali investindo com consistência. A Bolsa de Valores premia o investidor de longo prazo porque em determinados momentos, quando as crises acontecem, e elas sempre ocorrem, o preço das ações cai muito e o investidor tem a chance, a oportunidade de comprar excelentes ativos a um preço muito menor. Se você olhar mais uma vez o gráfico da ação da WEG, vai ver que durante a crise da Covid-19, esta ação caiu fortemente. Em menos de um mês, ela teve uma desvalorização de aproximadamente 30%, chegou a custar R$ 16,18. De lá para cá, mesmo com o mercado de ações estando num período de baixa, esta ação está sendo cotada hoje a aproximadamente R$ 38, o que representa um retorno de mais de 130%, para quem teve a oportunidade de comprar esse ativo durante aquela queda e mantê-lo até hoje. Estou falando aqui de um período próximo a 3 anos.
onde você poderia ter dobrado seu capital. Olha só, isso não é uma recomendação de compra, de forma alguma. É só um exemplo para fins didáticos. Hoje, os indicadores desta ação são outros e podem não apontar para uma boa compra. Afinal, rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Então, resumindo, para aproveitar oportunidades e fazer o seu dinheiro render muito mais, você deve ser um investidor com conhecimento, com constância e focar no longo prazo. Isso vai fazer uma diferença absurda no seu patrimônio. Você vai poder, investindo em boas ações, você vai poder se aposentar muito antes ou até mesmo alcançar a sua liberdade financeira. Existe um indicador que mostra se as ações da nossa bolsa de valores estão caras ou baratas. É o indicador PL. E o PL da nossa bolsa de valores mostra que nossas ações, em geral, estão muito baratas. Isso não significa que você deve comprar qualquer ação. Não. Significa que as ações, de um modo geral, estão baratas, mas você deve buscar conhecimento para identificar aquelas ações que são boas, que têm bons fundamentos e que estão realmente com um preço bem abaixo do valor. Então, o meu conselho é: busque conhecimento e aproveite esse momento para investir em boas ações. Uma terceira informação para você considerar na sua decisão é uma frase de Warren Buffett: o risco vem de não saber o que está fazendo. Muitas pessoas não querem investir em ações porque não suportam o risco. E qual risco? O risco do preço da ação cair, dela se desvalorizar. E isso realmente acontece. Uma certeza que temos quando compramos uma ação é que o preço dela vai cair, outra hora vai subir, enfim, essa oscilação, essa volatilidade é algo normal desse tipo de investimento, dos investimentos em renda variável. Eu vejo muitas pessoas chateadas, preocupadas com isso, mas é preciso ter clareza sobre as coisas. Se você comprou boas ações e depois de um tempo olhou lá o seu extrato na corretora e viu que o preço delas caiu, que houve uma desvalorização e que naquele momento o seu patrimônio está menor, você tem que entender que se você não vender essas ações, nenhum prejuízo você teve de fato. O prejuízo só vai existir se você vender essas ações. Se não fizer, não há uma perda real. O extrato mostra apenas o seu patrimônio em relação ao preço do dia, ao preço que o mercado quer pagar, que os investidores estão pagando por aquela ação. Imagina o seguinte: você compra um terreno por 100 mil reais. Depois de um mês, aparece um corretor oferecendo 90 mil pelo seu terreno. Será que só por isso ele vale 90 mil? Não, ele só vai valer se você vendê-lo. Se você não vender, ele vai se valorizar e com o passar do tempo você vai receber outras propostas com um preço justo. O mesmo acontece com boas ações. E essa é a chave que a pessoa que investe nesse tipo de ativo deve entender. Então, que fique claro isso: se você comprou uma boa ação, pode ter certeza que o valor dela vai cair, vai subir, mas no longo prazo você vai conseguir um excelente retorno. O risco existe quando você não sabe o que está fazendo. Com conhecimento, você passa a entender como funciona a bolsa de valores e como as ações podem te trazer um alto retorno. E sobre o risco das grandes quedas, como eu já mostrei no gráfico, ele abre janelas de oportunidades. Oportunidade de você comprar uma excelente ação com o preço muito abaixo do valor e depois experimentar uma altíssima valorização. Portanto, investir em ações exige tempo, exige paciência, para que você consiga ter um alto retorno. Até lá, as oscilações vão acontecer e você deve ficar em paz com essa volatilidade. O risco é inerente à existência humana, ele está em tudo. Quem acha que pode evitá-lo está se enganando. Não queira evitar o risco, porque isso é impossível. O que você pode fazer é, com conhecimento, administrar muito bem esse risco e inclusive ter lucro com ele. Outra informação relevante: a diversificação é a chave
para você ter segurança e sucesso nos seus investimentos. Mesmo após a formação da sua reserva de emergência, você não deve investir apenas em bolsa e também não deve investir apenas em um ativo. Você deve diversificar, colocar parte do seu dinheiro em um investimento, parte em outro, enfim. É aquela máxima: nunca coloque todos os ovos em uma cesta só. Se decidiu investir em bolsa, deve aplicar apenas parte do seu patrimônio em ações. Eu aplico no máximo 30% do meu patrimônio em ações e é isso que eu ensino nas minhas mentorias. Eu também invisto parte do meu dinheiro em renda fixa. Uso ela para formar a minha reserva de emergência, a minha reserva de caixa. Tenho alguns títulos ligados ao IPCA dentro do meu portfólio. Enfim, é isso. Para cada objetivo existe o melhor investimento. Investir em boas ações vai te trazer um retorno bem maior que a renda fixa e você deve diversificar o seu patrimônio. Espero ter contribuído, agregado conhecimento e ter ajudado você a tomar decisões melhores com o seu dinheiro. Um grande abraço e até o próximo vídeo!